Vamos para mais uma live. Se você pode, venha, se levante em Deus, tenha coragem, não desperdice seu tempo e vamos que vamos. Hoje é um dia especial e o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos dá graça. O Senhor é quem nos leva a esse lugar. Se você pode, já chama mais alguém para essa live. Nós estamos no nosso finalzinho já do nosso desafio. Então, eu espero que você tenha conseguido, de fato, desatar alguns nós da sua vida. Que você tenha tido revelação, clareza, graça para seguir naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Hoje nós vamos falar de um tema que é se alimentando da palavra, buscando a nutrição certa para as nossas vidas, mas eu quero começar em Gênesis, né? Nós só vamos ler de Gênesis a Apocalipse, vai ser uma live rápida, então se você está disponível, se você está de férias, você pode nos acompanhar aqui durante todo esse período de leitura da palavra de Gênesis a Apocalipse. Gênesis capítulo 4, do verso 1. A gente tem a história de dois irmãos, Caim e Abel. E aí chega um ponto que Deus, ele vai começar a questionar, né? Interessante é que Deus, antes de nos acusar, antes de levantar acusações contra nós, ele sempre faz perguntas. Diferente de muitas vezes nós que acusamos as pessoas, que julgamos as pessoas, Deus sempre faz pergunta. O que é que você fez? Quem te contou? Onde é que você está? Então, esse padrão de Deus, ele deve também estar em nossas vidas. Nós precisamos parar de julgar as pessoas e começar a perguntar por que elas fizeram tais coisas. E a gente vai descobrir ao longo dessa live por que isso é importante. Então, vamos orar e vamos pedir a graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Agradecer, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz e ela é suficiente, Deus, para trazer clareza, libertação, renovação, restauração, restituição e reposicionamento. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas mentes, toma as nossas emoções. Eu declaro, meu Deus, que o diabo não tem interferência, Senhor, nas nossas vidas, no nosso entendimento, na semente que nós vamos receber. Ela será guardada em nosso coração e será manifesta, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, vai trazendo clareza, entendimento, abre os olhos, o ouvido e dá compreensão para que possamos sair daqui, Pai, renovados, curados, restaurados e prontos para que a tua obra seja feita em nossas vidas, em nome de Jesus. Bom dia para todo mundo. Se você pode, abre a sua Bíblia. Se você não pode, não tem problema, eu leio para você. Gênesis 4:10 diz assim: Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. O que Caim fez? Caim fez a contaminação da terra pelo derramamento de sangue. Como resultado dessa contaminação do sangue, a terra não daria força para ele. O que é não dar força? É não dar o vigor, é não dar os frutos, é semear e não colher na mesma proporção. Então, de repente você pode olhar para a sua vida hoje, pode ver que você tem semeado em algumas áreas e você não tem colhido na mesma proporção. De repente você pode olhar para a sua área, para a sua vida e ver, só pode estar amaldiçoado. Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu e hoje eu vou te contar onde foi que isso aconteceu para que você tenha clareza para fazer a limpeza que é necessária. Números, capítulo 35, vai dizer o seguinte, verso 33. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra. E só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contamine a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Agora vamos trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade, para aquilo que a gente tem vivido hoje. Lembra que eu comecei falando nas últimas lives de 2025 que
Você é casa de Deus. Olha o que ele está dizendo. A terra onde eu habito. O homem foi formado do pó da terra. E por ser parte do pó da terra, pode-se dizer que o homem é terra. Deus disse que quando o homem morreu, o espírito volta a Deus que o deu e o corpo volta para a terra, porque é pó e pó voltará. Ou seja, você é uma terra. Pensa que o derramamento de sangue, ele contamina a terra. E aí a gente entra no caso do aborto. O aborto é um derramamento de sangue que ocorre dentro do próprio corpo. Isso contaminou a terra. E uma vez que a terra está contaminada, ela não tem como frutificar, porque ela está amaldiçoada. Mas aqui, Deus diz como é que a terra ela pode ser restaurada. Como é que ela vai ser restaurada? Através do derramamento de sangue. Peraí, eu derramo sangue e contamina a terra. E eu derramo mais sangue para liberar a terra. Isso pode dar um nó, um tilt na sua cabeça, mas permaneça aqui que você vai entender aonde eu tô querendo chegar. E aí chega o tempo do nascimento de Jesus. Jesus vem e ele faz o quê? Ele morre na cruz. O sangue dele é derramado para a propiciação dos nossos pecados. Não interessa que sangue você derramou. Deus fez a propiciação pelos meus e pelos teus pecados através da vida de Jesus. E uma vez que Jesus é a propiciação pelos meus pecados, o que acontece? A terra pode ser restaurada. Mas você pode dizer, Tina, eu nunca fiz um aborto. Tina, eu nunca matei ninguém. E aí eu quero te trazer para Mateus capítulo 13. Mateus, quando Jesus vem falar acerca da lei, quando ele dá aqui as bem-aventuranças, ele começa a falar das bem-aventuranças e logo depois ele começa a falar que ele veio cumprir a lei. Ele não veio abrogar a lei. Então ele começa em Mateus capítulo 5 e aí ele vai falar sobre as bem-aventuranças, depois ele vai falar que nós somos a luz e o sal, depois ele vai dizer que ele cumpre a lei e por fim ele vai chegar numa parte muito interessante que é o homicídio, que é sobre o que a gente está falando, o homicídio. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Não matarás é um dos 10 mandamentos. Ele é repetido em Deuteronômio, capítulo 5, verso 17, aonde Moisés faz o discurso reiterando os mandamentos, falando acerca daquilo que é lícito e ilícito para o povo escolhido de Deus. Então, se você é povo escolhido de Deus, deixa eu te lembrar. Você tem que obedecer aquilo que a lei manda. Aquilo que Jesus disse que ele não veio revogar, aquilo que ele veio cumprir. E aí Jesus vai se aprofundando, ele vai dizer, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Existe uma outra versão que vai dizer que aquele que se irá é como aquele que comete homicídio. Olha o padrão de Jesus sendo esticado na minha e na sua vida. Então pode ser que você nunca tenha feito aborto, pode ser que você nunca tenha derramado sangue de ninguém, pode ser que você nunca tenha matado ninguém, mas eu tenho certeza que você já se irou contra alguém. Você já ficou com aquele ódio, você já teve raiva, você já teve vontade de matar e de esganar, porque se você é um ser humano que não tem Jesus na sua vida, até que Jesus entre e transforme o ser que nós somos essa pessoa irada, nós somos essas pessoas que querem matar, que querem fazer vingança, que querem pegar e tratar tudo nos tapas. Mas aí Jesus vem, ele entra na minha e na sua vida e nos dá o domínio próprio. A gente não mata mais ninguém, mas a gente às vezes continua se irando, às vezes a gente continua chateado. Às vezes aquela ofensa que a gente acha que não causou nada. Alguém que nos distratou, alguém que nos humilhou, alguém que nos lançou na cara algo que fez. Isso vai gerando uma feridinha, uma amargura. Com o tempo isso vai crescendo e vai se transformando no ódio. E você não percebeu. O que acontece é que quando Jesus diz que estará sujeito a julgamento, ele está comparando e igualando o padrão. Tanto matar quanto irar-se vai levar você para um caminho de morte. E esse caminho de morte, ele precisa ser o quê? Interrompido. E aí Jesus dá o conselho prático de como fazer isso. Ele diz, também qualquer um que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno.
Às vezes as pessoas não gostam, tu vai pro fogo do inferno. Mas o próprio Jesus disse, você vai pro fogo do inferno se você não se arrepender. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrado que seu irmão tem algo contra você, aqui não é você tendo algo contra a pessoa, é a outra pessoa tendo algo contra você, aquela pessoa que você acha que tá ali te olhando torto, aquela pessoa que tem te evitado, a Bíblia diz que é você que tem que ir até ela, não é ela que tem que vir até você. Deixe a sua oferta ali diante do altar. Deus não vai aceitar a oferta de um coração ofendido, de um coração ferido, de um coração magoado. Você pode até entregar. Lembra que Caim e Abel ambos entregaram a oferta, mas de quem foi a oferta que Deus recebeu? Foi a oferta de Abel. Caim provavelmente já vinha com o coração ferido, já vinha se sentindo rejeitado, e existe aquilo que manifesta o que está dentro de você, aquilo que a gente chama de gota d'água. Às vezes você vai aguentando algumas situações por tanto tempo, que no dia que cai a última gota d'água, você explode. Então naquele momento você percebe que o teu coração já estava ferido, e a gota d'água foi só a manifestação daquilo que já estava dentro. Então ele diz, deixa a oferta diante do altar e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. É um caminho que muitas vezes a gente não quer fazer. A gente não quer se expor, a gente não quer entender. E olha que aqui não é você que está ofendido, é a pessoa que está ofendida com você. Então, tecnicamente, seria mais fácil você ir até uma pessoa e perguntar, mas o que aconteceu? Lembra de fazer a pergunta antes de atirar a pedra? Não vou falar com fulano, porque fulano está me olhando torto. Jesus está dizendo, vai lá e te reconcilia com ele primeiro. Entre em acordo depressa, para que você não vá a julgamento. Lembra, não é você que está ofendido, é a pessoa que está ofendida com você. Mas aqui Jesus está dizendo que você vai a julgamento por conta disso. Olha só que interessante o padrão de Jesus. Então o perdão, ele é totalmente necessário para que eu e você entremos neste lugar de vida plena, de vida que Deus tem para nós, a vida abundante, a vida que Jesus veio conquistar. Jesus levou pobreza, levou enfermidade, Jesus destruiu o poder da morte, Jesus destruiu o medo da morte. Então, que você possa entender que acesso a isso vem através do perdão. Um perdão vertical e um perdão horizontal. O perdão para com Deus e o perdão para com os teus irmãos. Ontem a gente leu Efésios capítulo 4 e a gente viu que o finalzinho, Paulo ele vai dizer o seguinte: sejam bondosos uns com os outros, perdoando, assim como Deus os perdoou. Por quê? As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, mas é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É porque Deus é bom, porque Ele não quer que ninguém se perca, que Ele nos leva a um local de arrependimento. Todo ano a gente começa o nosso culto doméstico com Gênesis, né? E vamos até Apocalipse, até acabar a Bíblia toda. No culto doméstico a gente faz essa leitura sequencial. E aí a gente lendo essa história de Caim, uma ficha caiu. Caim, ele estava muito irado, ele estava muito chateado. Ele estava chateado com quem? Ele estava chateado com Deus. Foi Deus que não aceitou a oferta dele. Ele estava chateado com Deus. Só que, o que acontece? De quem que ele se vinga? Ele se vinga de Abel. Ele se vinga de Abel. Então presta atenção. Às vezes você está irado com uma pessoa e você desconta em outra. Isso é padrão da natureza humana, que só pode ser rompido quando você vem a Jesus. Às vezes alguma coisa não deu certo no teu trabalho. E aí de repente você vem e desconta na tua família, desconta nos filhos, desconta nos teus pais, nos teus parentes próximos. Às vezes você está chateado com a sua liderança da igreja e você desconta nos seus liderados. Tá errado. O padrão tá errado. Se você tá chateado com uma pessoa, a Bíblia diz, vá até essa pessoa e resolva com ela cara a cara. Paulo vai mais longe, ele diz, olha, vai, confronta o pecado, confronta. Se não há confronto do pecado, da ofensa, da raiz de amargura, isso vai brotar. Paulo diz, não deixa a ira se pôr sobre o seu sol. Ou seja, não vá dormir irado. Porque se você dormir irado, o que vai acontecer? Vai criar raiz. Uma noite é suficiente para criar raiz, para amadurecer. E no outro dia você levanta como se nada tivesse acontecido, mas a raizinha ficou lá. A semente foi plantada. E se ela não for arrancada, a natureza da raiz é brotar, é dar fruto. Foi o que aconteceu com Caim. A natureza que estava nele brotou e se transformou em homicídio. Derramamento de sangue e contaminação da terra. E se Jesus coloca o derramamento de sangue e o homicídio, e a ira, e a ofensa no mesmo padrão, e que não é para a gente contaminar a terra onde ele habita, e que
após a ressurreição de Jesus, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo, a falta de perdão contamina a terra. E de repente os resultados que você está tendo é fruto de uma terra contaminada que não foi restaurada com a reconciliação. E as ofertas, as orações, os jejuns que você tem oferecido podem não estar chegando ao trono da graça, porque simplesmente nós não conseguimos ultrapassar esse lugar. A Bíblia diz, se você não perdoar as pessoas, Deus não te perdoa. Olha só, Caim estava chateado com Deus e matou Abel. Quando Deus vai confrontar ele, ao invés de confessar o pecado, ele diz, eu não sou responsável pelo meu irmão. Foi meu irmão que provocou isso que eu fiz com ele. Ele está transferindo a responsabilidade. E quando alguém te fere e você transfere a responsabilidade para essa pessoa, você não tem como confessar o pecado. Lembra que toda ofensa, ela sempre tem duas partes. O emissor e o receptor, igual mensagem. A mensagem, ela sempre vai ter duas partes. E se você não assumir a parte que lhe cabe, a sua responsabilidade, foi isso que Deus disse. Olha, Caim, o pecado tá batendo na tua porta, insistentemente, diariamente. A cada vez que você abrir os olhos, o pecado vai estar batendo na tua porta. Mas é você que decide abrir ou não. É você que decide dominar sobre o pecado ou ser dominado por ele. E aí, a pergunta que eu te faço é, tem alguém que você precisa perdoar hoje para restaurar a terra que Deus habita, que é você? E aí Jesus vem e diz, olha, eu sou o pão da vida. João capítulo 6, Jesus vai dizer que nós devemos trabalhar não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Por que Jesus está falando sobre isso? Porque quando a gente trabalha, lembra que lá em Gênesis, quando o homem foi feito, ele disse, olha, você vai regar o jardim, você vai cuidar das plantas, você vai dominar seus animais. Isso é trabalho. Tem muita gente que acha que o trabalho é consequência do pecado. Não, trabalho é bênção de Deus, é dádiva de Deus. Só que o trabalho, ele vai ter uma recompensa. Só que eu escolho o tipo de recompensa que eu quero do meu trabalho. Essa semana eu ouvi um versículo muito forte, eu estava muito ocupada esses dias e ao invés de ler a minha leitura do dia, eu fui ouvir, né? Tava ouvindo, né, o versículo, o capítulo do dia. E ouvindo aquele capítulo, eu entendi que a gente escolhe aquilo que a gente quer. Aquilo que eu quero trazer do céu para a terra sou eu que escolho. Mas essa escolha, ela se baseia exatamente bem aqui. Então, lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer de nós? Deus quer de você uma obra, porque lá em Efésios, que a gente já viu também, vai dizer que Deus já preparou uma obra para que nós andássemos nela. Ela já está pronta, ela já está certinha lá no céu. O que você tem que fazer? Andar nela. E aí Jesus está dizendo para eles, a coisa que você tem que fazer, a obra de Deus é crer. Às vezes a gente não crê naquilo que a palavra está dizendo, às vezes a gente não crê na instrução que a gente recebe, às vezes é um leve sussurro, e esse leve sussurro, muitas das vezes, eles podem ser ignorados e causar um dano grande na tua vida, né? E aí eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu esse ano, logo no primeiro dia do ano, que eu tinha dito que esse ano eu seria uma pessoa melhor, como diz uma amiga minha, eu seria uma pessoa melhor, mas no primeiro dia do ano, aonde eu fui testada, aonde eu fui provada, eu falhei cabalmente. Né? Nós fomos à praia, deixamos nosso carro num ponto. Quando nós voltamos, o carro estava trancado de todos os lados. Tinha carro na frente, carro atrás, carro de um lado e carro do outro e muito espaço ao redor. Mas parece que fizeram de propósito para trancar o nosso carro. Aí o meu esposo, que é um homem safo, conseguiu liberar o carro. Depois que ele liberou o carro, ele soltou uma frase. Ele disse, eu vou já deixar um presente para esse homem, vou secar o pneu do carro dele. E eu disse, tu sabe como, então vambora. Eu dei o apoio total pra gente secar o pneu do carro. Só que antes de eu dar, eu ouvi um leve sussurro no meu ouvido dizendo, não retribua o mal com mal. Não retribua o mal com mal. Eu ouvi claramente isso na minha cabeça. E eu não atentei, eu não associei, eu não juntei. Mas quando eu cheguei em casa, que a gente deixou o homem com o carro, com o pneu seco, gente,
Isso me causou uma dor tão grande, um sofrimento tão grande, e aquele peso que o Espírito Santo trouxe sobre a minha vida e sobre a vida do meu esposo. E a gente foi orar, a gente foi chorar, foi pedir perdão para Deus e clamar por misericórdia e pedir que Deus enviasse socorro ao homem. Ó a loucura! Então, toda vez que a gente desobedece o comando, por mais leve que ele seja, a gente vai pagar a consequência. Então, que você se lembre disso, que tudo aquilo que você faz vai ressoar no mundo espiritual. Todo mundo vai ficar sabendo na hora. Pode ser que as pessoas da terra não saibam, mas o inferno sabe e o céu sabe e vai cobrar o preço. Porque a Bíblia diz que se você se irar, você está passível de o quê? Julgamento. Se você se irar, você está passível de julgamento. E quem vê isso? Quem vê isso? O céu e o inferno. É o céu e o inferno que vai fazer com que você colha exatamente aquilo que você plantou. É por isso que de Deus não se zomba. Porque aquilo que nós temos que fazer, nós precisamos prestar atenção na palavra. E Jesus muitas vezes ele vai dizer nesse capítulo, pois está escrito, os nossos antepassados comeram maná no deserto. Eu lhes dei comer o pão dos céus. Depois ele vai dizer, pois o pão do céu é aquele que desceu do céu. Aí Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá, nunca terá fome, nunca terá sede. Depois ele vai dizer, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Entenda isso, que você precisa ouvir a voz de Deus. E Deus, ele vai te conduzir a esse lugar. E uma coisa que Deus me ensinou muito sobre perdão esses dias é que uma vez o pecado confessado, eu preciso entrar nesse lugar de aceitar o perdão. E às vezes a gente entra num jugo de condenação. E eu lembro que nesse dia a gente tinha um outro evento e eu tava com o coração muito pesado. E eu disse, meu Deus, como eu fui má, como eu fui horrível. E eu comecei, aí o Espírito Santo disse, não, pera. Você já confessou o pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. Agora você precisa se apossar dessa mentalidade de filha perdoada. Entende isso? Quando o pecado é confessado, foi o que Caim não fez. Ele não confessou. Mas no momento que você confessa o pecado por causa de Jesus, aí você precisa crer que você foi perdoado. E aí você entra nesse lugar de terra restaurada. E eu lembro que esse foi um dos dias que eu fui mais abençoada na minha vida. Tina, tá querendo dizer que Deus te recompensou o mal com o bem? Não, não é nada disso. Eu tô querendo dizer que a mentalidade certa para aceitar o sacrifício de Jesus, que é suficiente para pagar todas as minhas dívidas, todas as tuas dívidas, vai te reposicionar no mundo espiritual. E aí no mundo natural você vai manifestar aquilo que você realmente é. E se você tá achando isso muito complexo, muito difícil, eu sei que é. Eu levei muitos dias Deus ministrando ao meu coração sobre perdão, né? Compartilhei isso lá no Clube Cavaná, no nosso clube devocional, que Deus continuava ministrando acerca de perdão e de quantas vezes é necessário você entrar no lugar do secreto para confessar os seus pecados. Você precisa confessar os seus pecados todos os dias. Todos os dias, com certeza, você pecou de alguma forma. Ou você se irou, ou você se chateou, ou você pensou mal de alguém. Jesus disse que aquilo que você gera no seu pensamento é suficiente para gerar condenação. Porque quando ele fala de adultério, ele vai dizer, aquele que olhar para a mulher, já desejando ela, já cometeu adultério. Então, o teu pensamento, é por isso que ontem a gente teve o dia da faxina da mente, é passar a varredura do Espírito Santo, com o filtro do Espírito, da palavra. É a palavra que santifica, é a palavra que purifica, é a palavra que transforma a tua vida. Então, quando você entra nesse lugar e entende que Jesus já pagou o preço, você começa a andar em novidade de vida. Você começa a entrar numa outra dimensão que, assim como é no céu, será na terra na sua vida. Assim como é no céu, será na terra na sua vida. E precisa que você entenda isso. Jesus disse, no versículo 57, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por causa de mim. Olha só que interessante. Este é o pão que desceu dos céus. Esse capítulo está o tempo todo falando que Jesus desceu do céu. Ele era o maná que estava no deserto. Ele é a propiciação para mim e para você hoje. Ele é o suprimento que a tua alma precisa quando ela precisa de cura, quando ela precisa de conforto, quando ela precisa de restauração, quando ela precisa de salvação. Quando os nós que você amarrou por falar de forma impensada,
Quando vem uma exortação e às vezes você não compreende, a voz do Espírito Santo vai te dar clareza e você pode escolher confessar ou não o seu pecado. Caim podia escolher confessar o seu pecado e não ser amaldiçoado. Você pode escolher confessar o seu pecado, se reconciliar ou permanecer em pecado e ser amaldiçoado. É a escolha que você tem que fazer a cada dia, a cada manhã. Quando você acordar, decida no seu coração: hoje eu não vou andar em pecado. Se eu pecar, eu vou confessar. E eu vou crer que aquilo que Jesus fez na cruz, pela fé, é suficiente para lavar o meu pecado, para me purificar. Só que para que você chegue a esse nível de entendimento, você precisa de intimidade com Deus. Porque Jesus disse: ninguém vem a mim se não for enviado pelo Pai. E para que você seja enviado pelo Pai, você precisa conhecer o Pai, você precisa ter intimidade com Ele. E Ele vai dizer que a vida eterna é o quê? É que conheçam a Ti. E para conhecer a Deus, você precisa o quê? Você precisa da palavra, você precisa se alimentar da palavra, você precisa trocar os seus pensamentos. Lembra que eu falei que antes de Jesus todos nós somos como Caim, todos nós. E aí aquilo que é ruim em nós só vem à tona se não estiver debaixo do domínio do Espírito Santo. Se estiver, é por isso que quando a gente tem o Espírito Santo, um dos frutos é o domínio próprio. Para que aquilo que está de ruim não exploda e suje tudo e você seja obrigado a limpar. Então que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus derrame entendimento, clareza, que o Senhor traga à memória aquilo que você precisa confessar, aquilo que você precisa abandonar, que Deus te dê força, coragem para você aceitar o sacrifício de Jesus como suficiente para a transformação da sua vida. Deus te abençoe, Deus te dê graça. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és bom, porque o Senhor nos ouve. Assim como Tu ouvias Jesus, o Senhor nos ouve a cada manhã, a cada novo dia. Nós queremos declarar que esse dia não será diferente, mas o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor responde com graça, com misericórdia, com fidelidade, porque a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas será completada até o dia de Cristo. Tu és o Deus que faz obras completas e essas obras, elas são suficientes, ó Deus, para transformar a nossa vida. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê um dia cheio de graça, de provisão, de transformação em nome de Jesus. Até a próxima.